Bom dia a todos vocês, bom dia para todos os internautas. A gente solicitou a coletiva para fazer uma informação para a população, para passar todas as informações para a população com relação ao feminicídio de Carolina Alexa, vulgo Saori, ela era apelidada de Saori também. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher assumiu as investigações após ter sido lavrado auto de prisão em flagrante contra ele. E com isso, a delegacia chegou à conclusão, com o término das investigações, de que não se tratou de um suicídio, porque inicialmente ele levantou a hipótese, e a tese de defesa dele é que ela havia se suicidado. Entretanto, a delegacia especializada chegou à conclusão de que não houve suicídio, que foi um típico caso de feminicídio. Então, após a mudança da lei, que aconteceu em outubro, se tratando o feminicídio de um crime autônomo no Código Penal agora, com a maior pena do Código Penal, então a gente teve o primeiro feminicídio em Caratinga e foi em decorrência da violência doméstica. Então, a delegacia especializada entrou na investigação, iniciou a investigação ouvindo aproximadamente 20 pessoas e chegou à conclusão que se tratou de um homicídio. Então, o investigado ele vai responder pelo crime de feminicídio, ele vai também responder pelo crime de lesão corporal, porque a gente conseguiu chegar à conclusão de que 2 dias antes dele ter matado essa mulher, ele a agrediu, restando lesões corporais. Então, teve o crime de lesões corporais dias antes e também teve o crime de fraude processual. Por quê? Porque o investigado ele alega que foi suicídio. Entretanto, a prova técnica e pericial chegou à conclusão que não se tratou de suicídio e ele teria alterado o local do crime. Então, ele pegou uma corda, ele simulou que ela estaria pendurada, ele tirou ela do local, deixou ela em outro local, ou seja, atrapalhando os serviços periciais e os serviços de atendimento à saúde. Então, ele alterou o local do crime. A Polícia Civil também chegou à conclusão de que o pai dele o auxiliou. Por quê? Porque ele liga para o pai dele e pede ajuda. Ela cometeu o suicídio, então o pai vai e auxilia nessa fraude processual, que é um outro crime na qual eles vão responder. Então o pai dele, ele também está na condição de investigado e foi indiciado pela fraude processual. O importante é a gente deixar bem claro aqui que se trata de um crime muito grave. Ela estava vivendo uma violência doméstica, inclusive vizinhos filmaram, sempre denunciavam ao proprietário do prédio que estava acontecendo violência doméstica. Então, todos tinham conhecimento de que eles estavam brigando muito. Então, ele estava afastado do trabalho, não estava trabalhando por atestado psiquiátrico, e aí eles passaram a brigar demais. Então, isso já era de conhecimento de todos. Então, um alerta também é que essa mulher não procurou nenhum serviço policial, não procurou ajuda, inclusive o pai de consideração dela, que cuidou dela e auxiliou ela, encontrou com ela no dia que ela foi lesionada, viu as lesões, viu um galo na cabeça e falou: minha filha, vai até a polícia, denuncie, eu te dou aqui o dinheiro para você ir de moto. E acabou que ela desviou e não veio até a polícia denunciar. Ou seja, então ela foi uma vítima de violência doméstica e o final foi essa tragédia, acabou com a vida dela. Então a Polícia Civil vem mais uma vez alertar a necessidade dessa mulher não deixar para amanhã o que precisa ser feito de imediato. E as investigações são muito contundentes. Então as provas foram produzidas de maneira muito firmes, no sentido de que foi um homicídio por estrangulamento. Então a perícia chegou à seguinte conclusão: que ele teria utilizado um objeto fino, amarrado esse objeto no pescoço dela, feito uma pressão, e ela veio a óbito. No que ela veio a óbito, ele pega essa vítima e pendura para simular o suicídio. Então, é algo que ele já programou, ele já estava programando, porque eles já vinham brigando, então eles já estavam brigando há 2 dias. Então, ele programou esse homicídio e, com o auxílio do pai dele, ele conseguiu modificar a cena do crime. Então, a Polícia Civil chama essa atenção de todas as mulheres que estão vivenciando, porque, no caso, não teve nenhum registro de ameaça, não teve nenhum pedido de ajuda, a não ser esse para o pai de consideração dela. E então a gente chama a atenção para que, quando ocorrer esse tipo de situação,
procure sair desse ambiente de violência. Doutora Tatiana, esses dois autores, o autor, na verdade, né, e o pai deles tinham passagens pela polícia, ou têm passagens pela polícia? Por violência doméstica, não. O investigado tem passagem pela polícia por outro crime, mais brando, e o pai não tinha nenhuma passagem pela polícia. Eles negam, inclusive, qualquer prática do crime. E o pai também nega a prática da ajuda, né, de ter praticado esse crime de fraude processual. Mas a Polícia Civil chegou à conclusão irrefutável de que ele estava no local e auxiliou, porque ele grava vídeo depois dela morta. Ele que aciona o SAMU, o pai que aciona o SAMU, não é o próprio rapaz que chega naquele momento, supostamente ela teria suicidado. Por que ele liga para o pai e não para o serviço de saúde, para socorrê-lo? Então, são vários elementos que demonstram que ele sabia. O pai já sabia de toda a situação, né? Que ele chega e não sabia que ele ia matá-lo. Ele chega e sabia de que ele precisava auxiliar na fraude processual. E quais os crimes que eles vão responder? O investigado ele vai responder por lesão corporal, porque 2 dias antes ele teria agredido. Ele vai responder pelo feminicídio qualificado pela asfixia, porque ele utilizou a corda para asfixiar a vítima, e a fraude processual. Por quê? Porque ele altera a cena do crime para que não fosse fácil perceber a prática do homicídio. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Agora a gente vai conversar com a doutora Nayara. Ela vai trazer... Nós vamos conversar agora com a doutora Nayara, que vai trazer alguns dados sobre os crimes de feminicídio. Doutora Nayara Travassos. Quais são esses dados? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria esclarecer que quando a gente fala de feminicídio, como a doutora Tatiana mencionou, hoje nós estamos falando do crime considerado pelo legislador brasileiro o crime mais grave que pode acontecer. Então, o desvalor da ação daquele que mata uma mulher em situação de violência doméstica pode gerar uma pena de 20 a 40 anos. Dessa maneira, trata-se também de um crime que deve ser investigado com bastante responsabilidade. E por que a Delegacia de Atendimento à Mulher investiga esse crime? Porque se trata de uma investigação especializada. Em que sentido? Quando nós investigamos um homicídio, nós precisamos apurar somente quem é o autor e qual é a materialidade daquele crime, quais as circunstâncias que ele aconteceram. Então, para muitos, o caso da Carolina, por exemplo, fica resolvido com apenas a prisão em flagrante do autor e o laudo do médico legista e do perito criminal, que foram claros em dizer que ela foi estrangulada e não que se matou. Só que, quando nós falamos de feminicídio, nós precisamos trazer à investigação microviolências que aconteceram antes, durante, na cena do crime, que às vezes podem passar desapercebidos por profissionais que às vezes não estão ligados com o trato diuturno da violência doméstica. Isso é importante porque quando nós falamos no tribunal do júri, é preciso que o Ministério Público tenha essas ferramentas para trazer para os jurados que aquela mulher estava vivendo uma violência doméstica. Então, quando a gente fala do caso da Carolina, que nós cumprimos mandados de busca e apreensão, nós tivemos um olhar, por exemplo, para apreender uma bolsa dela que estava no local do crime, contendo roupas dela. Só que essas roupas, elas não estavam organizadas de maneira dobrada para aquelas pessoas que pretendem viajar. Então, isso mostra para nós que a Carolina, conforme uma das testemunhas familiar dela disse, ela teria voltado naquele local para buscar os pertences dela. Quando nós cumprimos esse mandado, a gente encontrou essa bolsa com roupas jogadas. Eram algumas peças de roupas aleatórias. Parece que ela não estava tendo muito tempo para escolher o que ela iria levar. Por que eu estou mencionando isso? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença para que a gente demonstre que aquela mulher, ela foi vítima de feminicídio e estava em situação de violência doméstica.
Todas as investigações presididas pela Delegacia de Mulheres, ela tem esse viés. Né? Nós temos que não só apurar a autoria e materialidade, até mesmo porque a autoria, muitas vezes, para nós, já é sabida. Né? Já chega para nós, a gente já sabe que se trata do marido, do companheiro, do namorado. O que é importante para nós é trazer ao caderno investigatório esses elementos, dessas microviolências, dessas violências psicológicas que acontecem no dia a dia. E é comum que a gente faça aqui na delegacia acompanhamento de mulheres para retirada de pertences, porque isso é perigoso. Quando a mulher está sofrendo violência, para ela sair daquela casa, para ela retornar para procurar pertences, muitas vezes ela precisa ir acompanhada de policiais, porque é algo perigoso. Os investigadores que trabalham na Delegacia de Atendimento à Mulher, eles costumam dizer que se trata de uma violência, de uma diligência bastante temerosa, porque quando eles acompanham, eles têm que ficar observando se tem uma faca, se existe algum objeto ali que o autor pode pegar naquele momento. Então, mulheres, se vocês estão nessa situação, não voltem para pegar os seus pertences sozinha. A lei garante a vocês o direito de acompanhamento pessoal para a retirada de pertences. Então, quando a doutora Tatiana fez essa investigação, ela se preocupou em trazer para o caderno investigatório elementos que demonstravam essas microviolências, muito importantes para que o tribunal do júri possa condenar o autor não por um homicídio simples, mas por um feminicídio qualificado. Então, dito isso, eu também gostaria de dizer sobre os dados desse crime de feminicídio na nossa cidade de Caratinga. Diante das situações que nós estamos vivendo, eu tomei a liberdade de enviar um pedido de informações para a Superintendência de Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, e eu obtive esses dados que falam sobre a quantidade dos feminicídios que aconteceram de 2019 até 2023, que nós ainda não tivemos a compilação dos dados de 2024, mas nós sabemos que a gente teve até agora somente o feminicídio da Carolina. Então, dito isso, eu fui explicada pela superintendência que quando a gente fala de dados estatísticos, nós não podemos pegar os números absolutos. Que números são esses? Quantos feminicídios aconteceram ano por ano? Para comparar com as demais cidades do estado, nós precisamos das informações com relação à quantidade de mulheres existentes na população. Então, quando a gente pega essa informação, em 2023, Caratinga ficou no 86º lugar em crimes de feminicídio no estado de Minas Gerais. E de 2019 até 2024, nós tivemos 8 feminicídios, né? Ou seja, em 6 anos, a gente teve praticamente um por ano. Considerando que o caso de 2019, que foi suspeito de feminicídio, que na época ainda não era um crime, mas era uma qualificadora, né? O autor não foi indiciado, ou seja, não se concluiu que realmente foi um feminicídio. O mesmo aconteceu em 2021, nós tivemos 2 vítimas, mas uma delas também não se comprovou que se tratou de um feminicídio. Ou seja, dessa quantidade que eu mencionei de 8, nós subtraímos 2, né? E aí a gente ficou com 6 feminicídios, né? Que foram apurados e indiciados. Então, o ano passado, em 2023, a gente teve 2 vítimas, mas na maioria dos anos a gente teve uma vítima. A vítima do ano passado foi o caso de um autor que matou a esposa e uma filha de 5 anos, que foi veiculado também pela imprensa. Muito triste esse caso, foi investigado pela Delegacia de Homicídios, porque ele começou como um caso de desaparecimento, mas depois concluiu-se que se tratava de um homicídio qualificado pela situação de feminicídio. Bom, dito isso, quando a superintendência me passou esses números, qual foi a minha preocupação?
eu preciso entender por que esses feminicídios aconteceram. Em que pese podemos considerar um ao ano, né, um número que para muitos pode ser pequeno, né, mas nós gostaríamos que fosse nenhum. Então eu quis levantar essas informações dessas vítimas. Quem são essas vítimas? Por que morreram nessas condições? Para que eu me reunisse com a rede para que a gente pudesse evitar, né, que isso acontecesse novamente. Então eu pesquisei vítima por vítima dessas vítimas que morreram em situação de feminicídio e concluí que nenhuma delas possuía ocorrências anteriores relatando as microviolências que passavam até chegarem a serem mortas. Muito menos pediram medida protetiva. Então, isso é um dado que me preocupa, porque, da mesma forma, a Carolina não pediu essa ajuda e nós, de maneira nenhuma, gostaríamos de imputar a essas vítimas a culpa por terem sido mortas. A vítima não é culpada porque não procurou ajuda. Nós temos como Estado o dever de entender por que essas mulheres não nos procuraram. Será que elas ficaram inseguras por alguma situação? Ou elas estavam com a autoestima muito baixa e não puderam ter coragem de sair desses relacionamentos? Ou tinham filhos e pensaram nos filhos? Ou uma situação financeira que impedia com que elas saíssem daí? Então, hoje, a minha preocupação é estudar uma maneira de que você, mulher, que esteja passando por situação de violência doméstica, que você confie no Estado para te ajudar, né? E que nós possamos, de alguma maneira, fazer com que você sinta segurança. Então, mais uma vez, eu quero dizer que a Carolina não foi culpada por ter sido morta, por não ter pedido ajuda. E que nós assumimos também a nossa responsabilidade por ela não ter nos procurado. E de alguma maneira ela sentiu medo de nos procurar e nós não fomos capazes, talvez, de dar essa segurança a ela. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para dizer que você, mulher, que está passando por uma situação de violência doméstica, que você confie em pedir ajuda de um familiar, de alguma rede pública, do CRES, do CRAS, do Conselho Tutelar, dos professores dos seus filhos. Se você não tiver coragem de vir diretamente até a polícia, a Delegacia de Atendimento à Mulher, ela se encontra aqui. Nós temos uma equipe de 6 policiais, nós temos uma psicóloga, nós temos uma brinquedoteca onde as crianças podem ficar em segurança. Então, que você não espere a situação piorar, que você não trate isso de uma maneira a pensar que não pode chegar num feminicídio. Como a gente trouxe aqui esses números, no estado de Minas Gerais inteiro, esses números são muito comuns quando a gente pesquisa as mulheres vítimas de feminicídio, a maioria delas não fez um pedido de medida protetiva. Então acreditem que a medida protetiva é sim um instrumento para te ajudar. A medida protetiva não é um mero papel, porque os dados demonstram isso, que aquelas mulheres que pedem medida, elas não morrem em situação de feminicídio. Então, nós gostaríamos de deixar aqui a nossa, estarmos abertos, né, para que você nos procure.